Chegando no mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Luiz, o dólar está caindo. Como se explica isso nesse momento que havia expectativa de uma alta do dólar com essa nova gestão? Pois é, Cláudia Barto, bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ontem a gente chegou a ter o dólar aqui registrando ao vivo no nosso mercado financeiro a R$ 4,94, mas acho que a alegria durou pouco. Hoje já está em R$ 5,10. O dólar, sem dúvida, é um dos temas de hoje do nosso programa Mercado Financeiro. Qual será o futuro do dólar aqui no Brasil? A tendência é cair de novo abaixo de 5 ou subir um pouco mais. Outro tema importante logo na abertura, a produção industrial. O IBGE divulgou hoje, às 9 da manhã, o dado de dezembro e, consequentemente, o balanço do ano passado inteiro. Infelizmente, não foi um ano bom para a indústria. Vamos ao telão acompanhar o que está acontecendo com esse setor tão importante da nossa economia. Reparem aqui, é um setor que vem oscilando muito. Quem nos acompanha por imagem, tanto no Panflix quanto no YouTube, percebe o sobe e desce mês a mês aqui do setor industrial. Em novembro havia caído 0,1%, em dezembro fechou na estabilidade, portanto, crescimento zero. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente tem um retrato melhor do que vem acontecendo com a indústria. Olha só, a partir do mês de abril, tudo no vermelho, todas as barras caindo, o que significa que a indústria está encolhendo no Brasil. Claro que já foi pior, em julho a queda acumulada era de 3%, encerramos o ano com uma queda de 0,7%. Não é um bom resultado, não só pela queda em si, mas porque no ano passado a economia como um todo cresceu 3%. Então olha o contexto, a economia cresce 3% e a indústria encolhe 0,7%. Qual é o milagre disso? Na verdade, quem puxou o crescimento econômico do ano passado foi o setor de serviços, com um crescimento perto de 8%, lembrando que o setor de serviços representa cerca de 70% da economia. Mas isso mostra claramente que o setor industrial precisa ser repensado. Alguma coisa diferente precisa acontecer aqui no Brasil para que, de fato, esse setor volte a ter um fôlego maior aqui na economia. Aliás, ainda sobre a indústria, eu queria trazer agora uma reportagem mostrando números da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que constatou um pequeno crescimento no faturamento do setor produtivo no ano passado. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O encerramento do ano registrou resultados positivos para a indústria. 5 dos 6 indicadores monitorados pela CNI tiveram resultados positivos na comparação anual. Segundo a economista da Confederação, Larissa Noco, contribuíram para a melhora fatores como a reorganização das cadeias de suprimentos, a desaceleração inflacionária e atividade econômica mais aquecida. De forma específica, o mês de dezembro trouxe resultados ambíguos. Então, houve recuo no faturamento e na utilização da capacidade instalada, houve estabilidade do emprego e houve avanço tanto na massa salarial quanto no rendimento médio do trabalhador da indústria de transformação. Houve também avanço no número de horas trabalhadas na produção. Quando nós olhamos o agregado do ano, já há avanço de 5 dos 6 indicadores acompanhados. O número de horas trabalhadas na indústria aumentou 0,6% em dezembro em relação ao mês anterior. Se comparado a 2021, esse aumento foi de 2,7%. O emprego na indústria permaneceu estável pelo segundo mês consecutivo, mostrando uma tendência de desaceleração depois de sucessivas altas entre 2020 e 2022. Esse crescimento, comparado a 2021, chega a 1,5%. A massa salarial também avançou em dezembro e na comparação com 2021. O rendimento médio real dos trabalhadores da indústria avançou 0,8% em dezembro em relação a novembro. Ao longo de 2022, foram 7 altas em 12 meses. No acumulado de janeiro a dezembro, o avanço é de 2,1%. O faturamento no setor subiu 2,8% em 2022 em relação ao ano anterior. Em dezembro, no entanto, caiu 0,4% quando comparado a novembro. Quando nós olhamos para as variáveis financeiras, então tanto o faturamento quanto o rendimento médio do trabalhador, quanto a massa
salarial, essas variáveis vinham de uma situação mais delicada no fim de 2021, quando a inflação estava bem acelerada, e ao longo de 2022 já mostram uma recuperação ao longo do ano. O destaque negativo ficou por conta da utilização da capacidade instalada, que recuou em dezembro e na comparação com 2021. São números ainda modestos que mostram que a indústria, infelizmente, está perdendo espaço na economia brasileira. Para falar sobre esse e outros assuntos, recebemos aqui, nos estúdios da Jovem Pan News, Carla Argenta, ela que é economista-chefe da CM Capital. Carla, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui e participar um pouquinho com vocês desses movimentos do mercado financeiro. Prazer é todo nosso. Cara, vamos começar com essa questão da indústria, né? Por que a indústria vem perdendo espaço na economia e qual a previsão daqui para frente num contexto de juros altos e muita incerteza econômica ainda no Brasil? Claro. Bom, essa perda de espaço da indústria dentro do PIB brasileiro, ela acontece já há algum tempo. Nós vemos esse movimento faz cerca de 6, 7 anos aproximadamente. Mas ele foi intensificado no ano de 2022 e se deve basicamente por um desses motivos que você acabou de mencionar, que é o aumento da taxa de juros, que encarece aqueles produtos que têm um valor agregado maior, né? Então, quem precisa recorrer a empréstimos para fazer a compra desses itens acaba se vendo prejudicado por conta dessa taxa de juros mais elevada. E o segundo ponto, que é extremamente importante, é que no ano anterior, 2021, nós tivemos, e no ano anterior ainda, né, 2020 e 2021, nós tivemos uma demanda tão grande sobre esses produtos por conta da incapacidade das pessoas de consumirem serviços que em 2022, quando houve o desrepresamento desse setor, que eu acabei de mencionar, o setor de serviços, as pessoas voltaram a equalizar o seu consumo entre os diversos itens, né, que podem ser consumidos. Então, vai desde serviços até bens industriais de maior valor agregado, menor valor agregado. E esse movimento bateu em cheio nos dados que você acabou de trazer, né, para a gente, de produção industrial. Portanto, são basicamente esses dois movimentos. Primeiro, taxa de juros mais elevada, que encarece esses produtos. E o segundo ponto, a possibilidade de consumo de outros itens que a população não teve acesso nos anos anteriores. Agora, Carla, quando a gente olha para esse ano, agora olhando para frente, o que esperar da economia brasileira? Num contexto que, claro, os juros altos atrapalham sim a economia, tem um governo novo, com ideias novas, com muita incerteza ainda pela frente. O FMI recentemente revisou para cima a projeção de crescimento econômico para esse ano de 1,2%, que é uma projeção maior do que a média ali do mercado financeiro, que está em torno de 0,8%. De qualquer forma, são previsões com números bem menores do que o ano passado, que foi em torno de 3%. Como é que você está enxergando, em termos gerais, a economia neste ano? Me parece, sinceramente, que nós estamos voltando a encontrar os velhos problemas, né? Boa parte desse crescimento que a gente teve em 2022 foi puxado por conta do desrepresamento do setor de serviços, como a gente acabou de mencionar, né? Uma vez passado esse processo, nós nos deparamos novamente com antigos gargalos econômicos e muito bem conhecidos aqui no Brasil. Portanto, esse crescimento de 1,2% estimado pelo FMI, embora ele seja maior do que o mercado nos traz a cada semana no relatório Focus, ele é um crescimento absolutamente irrisório para um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Então, esses problemas estruturais, que são problemas antigos, que abarcam inclusive reforma tributária, problemas em relação à arrecadação de impostos, em relação à característica do mercado de trabalho brasileiro, todos esses problemas, eles voltam à tona, compõem, né, esse conjunto de variáveis, de eventos que precisam ser contornados, precisam ser corrigidos, para que a gente possa voltar a crescer de uma forma mais intensa a partir dos próximos anos. Muito bem, a gente já continua a entrevista com a Carla Argenta, porque agora nós vamos conferir o mercado financeiro. Para isso, preparamos algumas telas no nosso telão aqui, para a gente poder ver como é que abriram as bolsas nessa sexta-feira. Não está um dia positivo, não. E o dólar, hein? O dólar subiu, acabou aquele dólar abaixo de R$5. Vamos conferir então, olha só. Índice Bovespa em queda de 0,58% aos 109.500 pontos. Sabe o que significa? Que o índice Bovespa zerou todos os ganhos acumulados de janeiro, pouquinho acima de 3%. Neste momento, quem investiu na bolsa esse ano está perdendo dinheiro, está no prejuízo. Próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas internacionais, a maioria caindo, olha só. Frankfurt em queda de 0,87%, Londres leve alta de 0,20%, Paris caindo 0,41%, Madrid 0,79%.
Na Ásia, também comportamentos mistos. Xangai caiu 0,68%, Tóquio subiu 0,39%, Hong Kong caiu 1,36%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, no YouTube e na Panflix, esse aqui é o fechamento de ontem. Os índices de futuros das bolsas americanas indicam uma abertura em queda hoje. Lembrando que o mercado americano abre daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. E por fim, no último gráfico, o câmbio. Olha só, o dólar revertendo a tendência de ontem, uma forte alta de 1,38%, R$ 5,10. O euro também subindo 0,70%, R$ 5,53. Bitcoin caindo 0,65% aos 23.396 dólares. Está pesando aqui no câmbio novas declarações do presidente Lula contra o Banco Central Independente. Já falou aqui diversas vezes que o presidente Lula só tem a perder quando ele critica a independência do Banco Central, porque o Banco Central, na verdade, é um aliado do governo no combate à inflação. Mas, se o presidente Lula insiste em criticar, ele vai colher os frutos negativos dessas críticas. Por exemplo, um dólar mais caro afeta a inflação mais alta obriga o Banco Central ou a manter a Selic em 13,75% ou pior, elevá-la em algum momento ao longo deste ano. Então eu queria chamar de volta a nossa convidada, a Carla Argenta, ela que é economista-chefe da CM Capital. Carla, eu queria começar com essa questão do dólar. Foi uma grande ilusão ontem o dólar ter caído abaixo de R$5 ou existem de fato fatores macroeconômicos que justificariam esse dólar ficar nesse nível abaixo de R$5? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O dólar é uma das variáveis mais difíceis de serem projetadas e essa evolução estimada. Mas o fato é que hoje a gente trabalha com um conjunto de fatores, com um conjunto de vetores que por vezes sugerem essa evolução com um dólar mais apreciado e por vezes sugerem essa evolução com um dólar menos apreciado. O que aconteceu ontem foi praticamente uma tempestade perfeita que possibilitasse essa apreciação do real e essa quebra da barreira dos R$5 por dólar. Por quê? Porque nós tivemos um comunicado por parte do Banco Central norte-americano mencionando que o ciclo de aperto monetário por lá estava próximo do final, né? É uma mensagem muito mais positiva, como não se via há muito tempo por parte daquela instituição. E, em contrapartida, a gente viu uma mensagem com um sentido completamente oposto aqui no Brasil. Uma preocupação muito grande do nosso Banco Central com essa inflação futura, com a condução da política monetária e, portanto, isso gerou um contexto onde espera-se que a taxa de juros do Brasil se mantenha mais elevada por mais tempo, implicando, né, em rentabilidade maior para o investidor, ao passo que nos Estados Unidos a expectativa é justamente a oposta, né? Esse conjunto de fatores fez com que o movimento do dólar apresentasse toda a evolução que nós vimos ontem. Agora, se isso tende a ser reproduzido ao longo dos próximos meses, aí nós dependemos de outros fatores, como, por exemplo, evolução inflacionária, extremamente importante, que não está dando sinais positivos nesse momento, portanto, joga favorável a uma manutenção da taxa de juros aqui no Brasil mais elevada. Termos atividade também, que é extremamente importante, porque a atividade dita a evolução das empresas que são cotadas na Bolsa de Valores e, portanto, também tem impacto sobre o dólar por conta desse movimento de capital estrangeiro, né, entrando e saindo do Brasil. Então, é um conjunto de fatores cuja perspectiva, neste momento, não é muito positiva. E, portanto, a gente pode esperar, sim, que nos próximos meses o real não fique tão apreciado como nós vimos ontem. Carla, nós temos 30 segundos, uma rápida opinião sua sobre o risco de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Esse risco de fato existe ou a tendência de menos juros por lá e, portanto, um alívio econômico? Eu acho que o indicador que saiu hoje de atividade nos Estados Unidos, foi divulgado o payroll, mostrou essa resiliência da economia norte-americana. Portanto, embora seja possível, sim, que nós tenhamos essa recessão pontual por lá, ela não é esperada, pelo menos não no curto prazo, a partir dos indicadores macroeconômicos que foram divulgados recentemente. Muito bem, Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Carla, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada eu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. E com isso nós encerramos o mercado financeiro de hoje, um dia que não está positivo nas principais bolsas de valores, as principais em queda, inclusive a Bolsa Brasileira, e o dólar que ontem alegrou muita gente que começou a fazer planos de viagem para o exterior. A gente até brincou aqui, #partiu Disney. Infelizmente o dólar hoje subindo bastante, voltou ao patamar de R$5,10.
R$1,10. Talvez as viagens, viu, Cláudia, terão de ser adiadas. Essa alegria durou muito pouco, né, Luiz? Infelizmente, para quem quer viajar para fora. Obrigada, Luiz, por hoje. Obrigado. Boa sexta, ótimo fim de semana para você. Até a próxima semana.